Amigos, sejam bem-vindos. O regresso do Canto do Sporting. Já tínhamos saudades de estar aqui um bocadinho a falar do nosso clube com o meu amigo Pedro Varela. Pedro, como é que tu estás? Muito bem. Estás bem? Muito obrigado. Eu tenho uma queixa para fazer. Eu esperei para estarmos a gravar para fazer esta queixa, porque aqui há uns meses, talvez 2 meses, mês e pouco, tu fizeste uma promoção no teu... Promoção, entre aspas. Uma série no teu Twitter, no teu X, chamada Silo. E eu andava à procura de uma série nova para começar a ver. Tu fizeste essa sugestão e eu pensei, olha, tem esta atriz que eu gosto, vou ver. Amiga, eu já vi todos os episódios que havia para ver. Eu só não vi a terceira temporada, estou a guardar. Já vai eu gosto tanto da série. Eu já sei que vou ficar triste quando acabar. Aquilo depois não vai ter mais uma quarta temporada e essa sim é a última. É a última. Mudaste a minha... Mudaste não, mas é muito boa, preencheste os meus tempos agora a ver essa série. Ainda portanto, bem, ainda bem. Já que não tivemos época nada, e praticamente ninguém do Sporting estava a jogar no Mundial. Nada, zero. Deu para... É verdade. Porém, voltando agora aqui à realidade, tu ainda te lembras do Sporting do ano passado? Recordas-te daqueles jogadores que foram campeões, bicampeões, entretanto já saiu tudo, está tudo na Arábia, está tudo por aí. Foram os que ainda vão sair, não é? Foram os que ainda vão sair. Os que faltam sair. Ainda te lembras como era o nosso clube? É uma saída que, ao contrário do que andam a dizer, isso muito se refere, que foi por causa da Taça de Portugal. Não é evidente que não é. Não quero dizer que não possa ter ali um sentimento por trás. Acredito mais naquela teoria, naquilo que não é uma teoria, porque foi ele próprio que disse, naquela questão que Varandas falou da renovação, fim de ciclo, fim de ciclo, e preparar estas equipas para ter jogadores de 3, 4 anos. Ele até falou, acho que ciclos 2, 3, mas 3, 4 anos e que vamos continuar. E eu acho que não há outra forma, até porque vamos falar disso mais à frente. O Sporting prepara-se para ter um recorde de volume de negócios e vai entrar numa dimensão que cada vez mais vai ser isso necessário. Não só é importante, obviamente, olhar para o negócio, e tem que se olhar para o negócio sem as vendas de jogadores, mas com as vendas de jogadores vamos entrar num ritmo que vai ser necessário. E, portanto, o que interessa é, obviamente, encontrar este equilíbrio de rendimento esportivo e rendimento financeiro. E eu acho que, por muito que nos custe algumas saídas, eu particularmente, há 2 saídas que me custaram muito. Trincão por aquilo que nos podia dar este ano, ainda mais este ano outra vez, ao jogo. Um jogador que fez uma temporada incrível, sem lesões. Mas a do ano passado, no contexto em que foi, é evidente que tinha feito 2, como tu dizes bem. E depois Pedro Gonçalves, porque acho que é um daqueles jogadores, é evidente que ainda não está, fala-se que poderá sair, mas é daqueles jogadores que eu às vezes fico triste por ainda haver quem não perceba que é não só dos melhores jogadores do século XXI do Sporting, com um palmarés invejável, tendo em conta a dimensão, os títulos que o clube ganha, e por tudo aquilo que ele nos deu e por causa de alguns episódios, ou foi a entrevista que ele disse que se poupou para o Mundial, ou porque ele pôs um like numa publicação do Porto e ele até é portista, para aquelas coisas que tu dizes assim, está bem, e então, mas não marcou não sei quantos golos e eu já não dou e palco. esses 2 jogadores particularmente. Sim, o resto, acho que faz parte da renovação, já não me apego aos jogadores assim. Eu estava à espera que saísse o Diomande, estava à espera que saísse, obviamente os 2 médios já sabíamos que iam sair, e estava à espera que saísse o Pote. O Trincão surpreendeu-me pela forma quase apressada, claro. Não é? Quase apressada, e porque era realmente deles todos, se calhar o mais emblemático no sentido do que fez nas últimas épocas a nível de jogos e golos. E percebemos que o Sporting está aqui à procura, ou pelo menos percebemos que o Sporting quer um perfil de jogadores, não é? Jogadores muito mais verticais, muito mais físicos, muito mais de transição. Eu tenho dito que o Sporting não é que tenha copiado o Futebol Clube do Porto, porque ver o Porto jogar e ver o Sporting jogar ainda tem diferenças grandes, mas no perfil de reforços, claramente o Sporting foi à procura desse tipo de jogadores. E isto também tem muito que ver com aquela ideia que nós já falámos aqui, que o Sporting, por exemplo, no ano passado, não ganhou nenhum dos jogos com os outros 3 do top 4 e se calhar também tem a ver com isto, não é? Também tem a ver com estas questões mais físicas. A equipa acanha-se nesses momentos. Percebemos que há essa procura desse perfil dos jogadores, não é? Sim, isso claramente, e tínhamos falado disso ano passado e fazia sentido ir procurar aqui alguma adaptação até porque o Porto continuará muito dentro desse registro. Aliás, como se viu, eu não vi o jogo, vi depois um pequeno resumo, mas imagino que continuará dentro do mesmo registro, mais coisa, menos coisa. Portanto, temos que contar desde o início com aquele registro do Porto que funcionou.
por muito que já sabemos que o Tugão está de volta, bastou aparecer um jogo oficial e eu não vi, e de repente era só queixas de um lado e do outro. Pai, não sei quem é que teve razão ou não vi a esse pormenor, mas de repente eu disse: áudios durante a semana, aquele jogo no fim de semana, o Tugão está de volta e é uma coisa incrível. Eu acho que a Liga tem estado a melhorar. Sim. A Liga não é a Liga Portuguesa, é a Liga a instituição. É verdade. E olha, é engraçado dizer isto, porque falei com uma pessoa há 2 semanas e me disse exatamente isso, que há melhoramentos do ponto de vista institucional e até uma outra perspectiva e outra abordagem. Sim, respira-se melhor na Liga. Portanto, ok, a Federação permitir aquele jogo naquele relevado. O relevado estava, eu vi umas imagens antes. Pedro, Aquilo... há fotos de pessoas a pintar a relva. Porque aquilo tinha areia, tinha bocados sem pessoas a pintar a relva para ficar verde 2 dias antes do jogo. Não faz sentido. O Bednarek lesiona-se, certamente é uma preocupação para o Porto, não é para nós. Lesiona-se porque ficou com a perna presa no relvado. Há um jogador do Torriense que não viste o jogo, se calhar não viste este lance, mas é um jogador do Torriense que cai e ele fica-se a queixar de falta, de género, alguém me rasteirou, e depois tu vês a repetição e ele está completamente sozinho, só que ficou com o pé preso num buraco na relva. Portanto, a Federação permite. E depois a questão dos áudios. Pronto. Sim, portanto, foi uma semana espetacular de regresso foi um do futebol nacional. Foi para nos lembrar que vinha aí o campeonato. Exatamente, esse para mim é que é, os anos passam e repara, tu depois eu não estou a dizer que quem tem razão ou quem não tem razão não viu os lances. Sim, houve um penalti gamado ao e se fosse um Benfica com não sei quem ou um Sporting com não sei quem, de certeza que iriam haver queixas de outros, mas tu chegas ali e eu já nem entro no lado de quem é que tem razão ou não, eu entro no lado de que ano após ano as discussões são sempre as mesmas e não faz mudam os intervenientes, mudam pormenores, mas é sempre igual. Olha, mas em relação aqui ao Sporting, só para depois irmos aos reforços em si. Exato. O Sporting muito mais físico, muito mais de transição. Sim. Porém, uma coisa que nós aqui falávamos e que eu acho que tu estavas na mesma linha que eu, que era gostávamos daquele tiki-tasca, daquelas combinações, aquele tridente que eu falava muitas vezes, Pote, Trincão e Luís Soares, com Morita e Ullmann. Vai ser bem diferente este ano. Sim, os jogos para a época já deram algumas movimentações nesse sentido, aquela tal verticalidade que há pouco falavas. Talvez um pouco mais de intensidade, mais velocidade, talvez. Não, vamos ver, se calhar menos aquele jogo de, como estavas a ter aqui, Tasca, e de com mais ou menos calma a bola vai lá chegar à frente, e tu sabes que naquele jogo havia uma coisa que nós sabíamos da época passada, muitas oportunidades. Eu não sei se este mesmo número de oportunidades vai acontecer, eu acho que não me parece. Ok, vamos ver. Podem aparecer outro tipo de oportunidades. Agora, o que me interessa, obviamente, é a partir do próximo sábado, mas as indicações deixaram-nos ali mas há duas bons coisas momentos. Agora, há duas coisas deixa-me só dizer uma coisa. Estas contratações certamente são feitas, claro que ainda vamos falar do que é que falta fazer, com o que o Rui Borges aceitou. E, portanto, é uma equipa construída para o Rui Borges. Portanto, a partir de sábado, a referência número 1 do para o bem e para o mal, e não só para o mal, é Rui Borges, obviamente Varandas como presidente, mas é agora que vamos ver também o que é que Rui Borges vai mostrar e o que é capaz de fazer com isto. Sim, eu depois queria focar aí, mas queria só dizer 2 coisas sobre a pré-temporada. Primeiro, acho que o Sporting pode ter cometido um erro nos adversários que escolheu, porque é verdade que goleámos quase toda a gente. Estavam todos muito atrás o oposto. Então. Não, o que eu quero dizer é que nenhuma dessas equipas era a equipa do Tugão de 9 homens atrás da linha da bola em frente à área. Eram todas equipas que gostavam de jogar. E aí o Sporting portou-se bem. Contra o Estrela já não vai ser assim. Logo no sábado é logo uma realidade totalmente diferente. Os nossos jogos não vão ser como os que aconteceram. Exatamente. Portanto, acho que pode ter sido um erro. E depois há aqui uma questão, mas aí o Sporting não controla, que é toda esta nova identidade do Sporting ainda não foi trabalhada, com exceção de um jogo, com o nosso homem-mor do golo Luís Soares. Luís Soares só fez um particular, que foi um jogo... Foi agora contra o 1º de dezembro. Este 1º de dezembro. Portanto, estou curioso para ver como é que isto tudo vai casar, porque eu vou assumir que o Luís Soares será titular agora contra o Estrela, a não ser que realmente fisicamente ainda não esteja no ponto e o Rafael Nel possa... difícil, porque eu acho que está mesmo a ser preparado para ser titular, não é? Portanto, seria uma grande surpresa. Estou curioso para ver como é que será o casamento entre isto tudo e Soares. Eu acho que, por exemplo, o Soares
eu vou utilizar aspas nesta expressão, acho que pode ser o jogador mais prejudicado deste novo Sporting, porque não estou a ver o Suárez ter tanto espaço, porque nas combinações vão ser menos combinações, portanto a quantidade de vezes que ele vai aparecer em boas posições para marcar pode reduzir, então esperemos que ele seja mais eficaz ainda. Eu tenho só aí uma nota em relação ao Suárez, acho que tudo leva a crer que será o titular, apesar de uma excelente pré-época do Nel, e de umas primeiras indicações de Ioannidis a retomar ao ritmo, e vamos ver o que é que vai avançar e como é que vai continuar, porque eu acho que vi uma discussão ainda esta semana passou do Ioannidis, recordar que o Ioannidis, quando estava no pico de forma no Sporting antes de se lesionar, chegou a morder os calcanhares da titularidade do Suárez e estava a dar muito boas indicações. Vamos ver se consegue atingir pelo menos esse ponto, já seria espetacular, e que Nel seja capaz também de dar continuidade à boa pré-época. Se calhar seria o maior três vencedor, bons jogadores que nós teríamos. Diria que o Nel foi o maior vencedor de pré-época. Sim, o Nel e o Flávio, não é? Embora tenha gostado ali de alguns pormenores também de Salazar, e obviamente Dom Biá está-nos a deixar sonhar com algumas coisas, aquele remate fácil dele e toda... Bem, mas já lá vamos. Mas só dizer que Suárez, temos ali aquela questão apenas e só, que eu espero que não seja um problema, que é ele lá de entrar e esperar que mantenha o ritmo, porque depois daquele episódio menos feliz lá do Besiktas, na pré-época, Besiktas ou Fenerbahçe, já nem me recordo, espero que isso não traga influência, porque já sei como é que funciona o universo dos adeptos, não é? Aliás, o Ioannidis desativou o Instagram, nem se sabe muito bem ao certo se foi por ser insultado, ou se foi por... Eu nem sabia, depois é que vi, ou se foi porque ele próprio se quer se concentrar naquilo. Mas a verdade é que se Suárez não arranca bem, lá vem começar aquelas críticas, já sabemos como é que as coisas funcionam no futebol. É a única coisa que me preocupa, porque de resto, se os três funcionarem, se os três estiverem em boa forma e não houver lesões graves como aconteceram no ano, boas indicações pelo menos. Agora, tem essa questão que tu dizes, não vão ser tão servidos. Não vão ser tão servidos, e acho que contra bloco baixo vai ser, pode ser um... Vamos já experimentar isso. Vamos já experimentar no sábado, e esperemos que não seja problema. Mas ganhou essa grande equipa ainda ontem, não foi? Ao Al Nassr. O Al Nassr também todos os anos vem cá ser goleado. É o saco de pancada das equipas portuguesas na pré-época. Mas eu sei que eles vêm sem os grandes jogadores, mas de qualquer forma... Pois não havia Ronaldo nem Félix. Não havia nada, aquilo é só... Sou curioso para ver. E depois há a questão da defesa, porque realmente perdemos Diomande, felizmente... Defesa inclui os laterais, o lateral que ainda não temos, não é? Sim, eu ia só dizer que felizmente, aparentemente, mantivemos o Maxi, acho que está seguro. Mas vamos começar. É engraçado que o Sporting já começa a época com dois lesionados na esquerda, e com dois lesionados. Já não há Debas nem Ibá. E o Maxi não pode jogar na primeira Max está castigado, foi expulso. Provavelmente Fresneda na esquerda. Sim, e mas aí, na direita, não é? Saiu Mangas e pronto, e vai ter que chegar mais um jogador. Deixa-me só dizer, falaste do Mangas, fico triste que o Mangas tenha sido, percebo porque é que ele saiu. É uma oportunidade do Sporting fazer negócio, mas eu acho que o Angas era um jogador útil. Olha, e dava-no jeito para esta primeira jornada. O ano passado também marcou golos na primeira jornada. Logo abrir 2 golos ou 1 gol, o que foi. Mas os centrais preocupam-me. Eu gosto do Quaresma, gosto do Inácio, mas falta-me aquele central. Falta-me o Diomande, porque controle de bola aérea. Pode ser que ele ainda volta, se calhar. Ele para já ainda não foi, não é? Ainda não foi, não é? O Bá será esse jogador, mas já vem o que levanta uma questão. Diomande, se não for anunciado até sábado, jogará? Não, nada, ele está afastado, não é? Completamente. Ele nem sequer foi ao Algarve. Foi nada, zero. A mim preocupa-me não termos um centralão, digamos assim, capaz de controlar o jogo aéreo como era o Diomande, porque não vamos ter. Debas não é esse jogador, Eduardo Quaresma não é esse jogador, Inácio não é esse jogador. O único jogador que é esse jogador é o Bá, mas só daqui a 4 semanas. 4 semanas, por causa daquela lesão e da recuperação e da forma como estão a dar a defesa preocupa-me. Sim, vamos ter aí 4 jogadores e há de ser o Felicíssimo se calhar a fazer o quinto. Sim, mas também não é esse eu sei, mas há de ser, e é a quinta opção, não é? Digamos assim, na estrutura. Aí eu tenho a defesa. Eu acho que no resto estamos mais coisa, menos coisa. Se me disseres assim, gostava que tivesse um extremo esquerdo, gostava sim, alguém que fosse capaz de ser logo titular, acho que sim. Se conseguimos dar a volta, também acho que sim. Agora na defesa, entre a questão do lateral, que estamos coxos, porque Nuno Santos não vai ser opção nem nada que se pareça. E depois a questão central, que não temos um Diomande ou um Coates ou um André Cruz ou um Luizinho, se quisermos recordar quase até 82, mas a verdade é que esse é o único ponto. Agora, ainda falta-me quase um mês. Mais de um mês.
É dia 1. Dia 4. É dia 4. Então ainda falta mais de um mês. Não é? Depois eu pensava que era dia 1 ou dia 2. Então é dia 4. Então falta mais de um mês até o lateral há de aparecer de certeza. Não sabemos se há de descobrir um extremo ou não. Não sei se vem mais alguém ou não. Tem-se falado tanta coisa. Em relação às necessidades, já vamos olhar para os que já vieram. Certo. Necessidades, já apontaste a questão do lateral esquerdo. Eu levanto aqui uma outra necessidade que me parece mais, obviamente, a prioridade tem que ser o lateral esquerdo, não podemos ir para a época só com um, mas depois de resolver isso, e partindo do princípio que o Maxi é dono e senhor da posição, há uma outra posição que me preocupa muito, que é a posição 8. E tu falaste do Doumbia. O Doumbia tem encantado um bocadinho os adeptos, mas preocupa-me muito, porque acho que ele não vai ser esse jogador no nosso campeonato. Ele não é um 8, ele é um jogador que precisa de ele é um free spirit que precisa de espaço, ali, correr. É um cavalo à solta. É um cavalo à solta. Num duplo pivô, ou o que lhe queiram chamar 6-8, até porque o próprio Altimira também é muito mais móvel do que era o Yulman. Num Yulman Morita não vai ser. Não vamos ter Yulman Morita. Mas no duplo pivô que Doumbia, partindo do princípio que está Altimira, Doumbia não pode fazer a época toda a 8, porque vamos nos disposicionar. Faz-me lembrar muito o Bataglia, que queria ir a todo lado e de repente aparecia de todo lado. O Doumbia é esse jogador. Por isso é que eu até desvalorizo a ideia da necessidade de um extremo esquerdo, porque eu vejo muito mais o Doumbia ser falso extremo esquerdo para dar o flanco ao Maxi. Temos Luís Guilherme e temos o Cantábio da direita. Luís Guilherme, tens o Flávio, e tens até o Salazar, se for preciso, o inglês, o Jesse Derry. Portanto, preferia... Há soluções, claramente. Portanto, preocupa mais a posição 8, e já estou aqui a assumir que o Bragança vai sair. Porque se o Bragança ficasse, ok, jogava Altimira, jogava Bragança, Doumbia fazia ali de terceiro médio / extremo e jogava solto, sem preocupações posicionais, e aí aparecia em todo lado. Mas vai ser Altimira e Doumbia e Salazar na Amadora, com certeza. Não, não parece que haja grande quer dizer, agora neste jogo do Algarve jogou o Silas Anderson. Eu acho que nós precisávamos de um jogador 8. Precisávamos de um Morita. Basicamente o que eu quero dizer é isto. Precisamos de um Morita, um jogador que me permita que o Doumbia não esteja agarrado ao duplo pivô do meio campo. Eu quero o Doumbia solto. Quero o Doumbia a partir da esquerda, mas a aparecer à direita e ao meio e na frente e aos centrais. E a todo lado e remata e puxa. Com aquela facilidade que ele tem. Porque se ele estiver a 8, vai estar muito mais taticamente amarrado, vai estar mais preso à posição, não vai aparecer com tanta facilidade. Então eu acho que a posição 8... Já o era no ano passado. Para mim, neste momento, é a maior urgência que eu tenho no plantel de Sport. Não sei se concordas. Percebo. Eu acho sinceramente que não. Eu acho que depois do lateral, a não ser que venha ao extremo, não é? Eu estou como tu. O extremo já houve uma altura que, a não ser que seja um extremo que tu digas, que é um extremo que chega e é um negócio de caralho, para ser titular e chega aqui, vamos imaginar, está na moda dizer o Eremai, vamos dizer que era o Eremai ou uma coisa assim do género, e de repente chega. Ok, tudo bem, mas percebo que a questão do extremo não seja tão importante como essa. Mas estou muito curioso para ver o que é que vamos fazer com a quantidade. Porque eu acho que, pelo menos isso, nós conseguimos, com as saídas, combater com as entradas que nos parecem aparentemente boas entradas. Agora quero ver a equipa a funcionar da melhor forma. Eu acho que também a afirmação do Flávio também pode ter atenuado a necessidade do extremo, porque eu já não consigo imaginar o plantel do Sporting sem o Flávio no plantel e ia ter muita oportunidade de jogar, portanto aí... Mas que não desapareça como o Blopa, não é? É isso aí, mas o Blopa teve várias lesões, mas já não consigo imaginar alguém dizia, uma notícia qualquer do Record que dizia que o Flávio e o qualquer coisa já não estavam a ser equacionados para emprestar, e eu digo, não, o Flávio não vai ser emprestado, o Flávio vai ficar no plantel, vai ficar. Não faz sentido nenhum e portanto o Flávio aparecendo com a possibilidade do Salazar jogar mais à esquerda, ou até o Luís Guilherme Geni, eu é a posição 8 que sinto mais necessidade, a não ser que me digam assim, olha, o Bragança vai ficar, e eu aí estou tranquilo. Explica-me porque é que o Iracunda? Não, o Iracunda, acho que já estamos fartos deles, mas antes de irmos ao Iracunda, explica-me, diz-me tu, que vês mais futebol do que eu e que sabes mais de futebol que eu, porque é que de repente há tantas dúvidas na capacidade e naquilo que foi o negócio do Salazar? Parece que agora é porque leio constante, parece que de um momento para o outro o Salazar não interessava a ninguém. A sensação que me deu foi, o Salazar o ano passado foi dos melhores jogadores da Liga, supostamente ia para o Benfica, não foi para o Benfica e o Sporting aqui o contrata. O homem, claro, diz que foi a primeira escolha e só pensou no Sporting, é normal, diz o que se quer ouvir. E de repente parece que andamos a dar dinheiro ao Salvador, que não sei o quê, e parece que de repente
nós não contratamos, é provavelmente o melhor jogador que contratamos, o jogador que deu provas mais que dadas na Liga Portuguesa, que nos deu um trabalhão ano passado, que nos lixou, perdoa a expressão. Os 2 pontos em Braga foi quase toda a responsabilidade dele e que se calhar nos tirou prematuramente a luta pelo título, porque se temos ganho, se ganhássemos em Braga esse jogo, tínhamos se calhar ido mais longe na luta pelo título. E de repente parece que é um jogador que está ali. Não sei que não temos a imprensa toda ao nosso lado. Eu também não quero. A imprensa é uma coisa livre. Ou pelo menos supostamente. Há uma coisa que é interessante, que é, eu não quero alongar nisto. Mas... Agora pus-me do lado por no que sim, mas há uma coisa que é, e eu já vou fazer o casamento entre estas duas coisas, entre a tua pergunta e o que eu quero dizer. Tu falaste há bocadinho dos reforços do Sporting, de saíram jogadores, entraram jogadores. Há uma coisa que nós temos que ter noção e temos que estar felizes com o Bernardo, com o presidente, que é o seguinte: o Sporting já sabia quem é que ia sair. Claro. E fez as contratações atempadamente. Percebam que antes do Yulman sair, já cá estava o Altimira. 3 a 4 jogadores contratados. Assim que o Dumbiá, o Diomande ainda não saiu, já cá está o Bá, já veio o Derry, veio o Silas Anderson, mal o Morita saiu, já cá estava o Silas Anderson. Ou seja, o Sporting pode ter muitos defeitos, mas está a fazer as coisas atempadamente. Há um clube em Portugal que está a fazer tudo em cima do joelho. E há um clube em Portugal que falhou uma série de contratações, entre elas o Zalazar e o Dumbiá. Portanto, esse clube que está a fazer tudo em cima do joelho, que precisou de pedir ao António Silva para fazer mais 2 jogos antes de ir para a Inglaterra, porque senão não tinham centrais. É um clube que sabe que vai jogar em julho, mas não tem centrais para jogar em julho. É um clube que está à espera de que o Sheldrup lhes responda para saberem se vão precisar de contratar mais um extremo. Está à espera de vender um lateral direito para poder contratar um lateral esquerdo. Esse clube precisa de disfarçar este caos com a desvalorização dos jogadores que perdeu. Portanto, quando os jogadores que perdeu estão a fazer uma pré-temporada quase astronómica, que é o caso do Dumbiá e o próprio Zalazar, tem que, de alguma forma, tem que aparecer a desvalorização. Até o homem pode chegar agora e não darem nada, acho difícil. Agora o Zalazar... Lembras-te do Vender? Agora o Zalazar... é aquele jogador que qualquer um dos 3 grandes era titular em qualquer um dos 3 grandes. Ou discutia, estava lá, fazia parte. E uma coisa é... E de repente parece que nem contratamos um craque, o jogador mas até pode falhar tudo. E eu posso dizer que daqui a 2 semanas ou 3 ou 4... Olha, uma coisa é certa, as bolas paradas vamos ser muito mais perigosos, porque ele bate muito bem. Vamos ter mais gajos a rematar, até de fora da área e até de qualquer lado. Sim, claramente o Sporting vai ser uma equipa muito menos de tiki-tasca e muito mais de força, de velocidade, remate, de todo lado, e um bocadinho mais, se calhar até um bocadinho mais de caos, entre aspas, do que a organização que tinha no passado. Mas em relação a Dumbiá e Zalazar, é aquele jogador em que um clube tem que pagar 30 milhões para ter. Sim, claro. É um titular. Tu, quando contratas Dumbiá, ok, o Sporting pagou bastante pelo Dumbiá. O Dumbiá tem 20 anos, ou 21. O Tancredi e Palmeira ontem estava a dizer que o homem tinha que ir para a seleção de Itália. O Tancredi e o jornalista da Sky italiana. Ontem fez um tweet, foi até o Castro que mostrou, que eu nem tinha reparado. O homem a dizer, mas cuidado que se calhar temos aqui um tipo para a seleção só por 2 ou 3 coisas, e eram vídeos dos jogos da pré-época do Sporting. Mas eu vi qualquer coisa que os pais, acho que os pais são Costa Marfinenses, ou a mãe, um dos dois, e acho que o sonho dos pais é aquele jogo pela Costa do Marfim. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Isto não deixa de ser pré-época, como há bocado dizia ali, quando estávamos ali ainda antes de começar o programa. Vale zero. Nós, na sexta-feira o campeonato começa, nós temos 0 pontos. E mais, na sexta-feira o campeonato começa e nós já vamos ficar em atraso. Pois, alguém vai pontuar. Alguém vai pontuar, já vamos ficar atrás. Exatamente, portanto já temos que fazer pela vida. Já estamos atrás, o Sporting já começa o campeonato atrás. Olhando para os reforços que vimos aqui, qual é que já falaste de Dumbiá, se calhar tem sido mais... O Salazar é um dos que eu fiquei mesmo mais contentes, porque eu acho que é um jogador com qualidade. O ano passado falou-se tantas vezes, porque não o Zalazar, um jogador que se calhar dava para substituir. Há 2 anos que se fala disso. Há 2 anos, até se falou do guarda-redes, até mais recentemente do guarda-redes do Braga, que acabou por ser vendido. E portanto, esse é um jogador. Depois é há 2 jogadores que me destacaram, que eu gostei também, além do Zalazar. Bem, deixamos já aqui de lado o Flávio e o Nel, que já falamos deles, e excelentes pré-temporadas e a dar boas indicações aqui da formação de Sporting, para termos continuidade no plantel principal. Depois, Dumbiá, pela facilidade do remate,
por aquilo que há pouco dizíamos, aquela espécie de cavalo ali à solta, selvagem, que nos vai dar coisas que o ano passado não tínhamos e que se calhar faziam jeito em determinados momentos quando não conseguíamos marcar com tantas oportunidades e se calhar era um remate fora da área que nos dava jeito, que desvia num gajo e entra ou que vai direto e é gol. E depois o Altimira, que já fez jogos que eu gostei muito, já fez outros que esteve ali um bocadinho mais apagado, mas depois também teve a parte fora de campo, algumas declarações que gostei muito, ali a seguir aos 5 violinos, uma personalidade muito interessante, na forma como também soube responder às perguntas. Às vezes isso tem efeito e toda a gente sabe cada vez mais, aliás. Fartam-se de haver programas nos canais de streaming dos balneários, das conversas que acontecem e da importância que aquilo tem. São jogadores que me têm. O resto, como eu costumo dizer, é esperar pelas primeiras jornadas, ver o que é que nos dá, mas foram alguns jogadores que já nos trouxeram aqui, que nos deixaram aqui a pensar o que é que vamos ter aqui. Eu destaco 2. O Silas Anderson, porque eu não conhecia de todo e achava que ia ser um projeto de jogador e está muito mais pronto do que eu estava à espera e até não é inconcebível que ele até seja titular no jogo Estrela. Aliás, uma boa dor de cabeça já para Rui Borges pensar o que é que vai fazer. E depois, partido com a ideia de que o Diomande sai, eu gostei muito da contratação do Bá. É verdade que levanta muitas dúvidas. Claro. O que é que realmente aconteceu no Estrasburgo? Qual é a lesão que ele tem? Porque eu até expliquei isto a um dos nossos... alguém que fez. A lesão do menisco tem vários tipos de lesões e vários tipos de tratamento. Antigamente, nos primórdios, os mantorras desta vida, tirava-se o menisco. E o tirar o menisco, a recuperação é muito rápida, mas depois no futuro, porque o menisco é uma membrana que está entre as tuas duas partes do joelho e no fundo para a parte de cima do joelho não bater no osso da parte de baixo, não estar ali a bater osso com osso, tem ali uma membrana que é o menisco. Quando os jogadores retiravam o menisco, conseguiam jogar, mas ficavam logo com dores, tinham que estar a tirar líquidos do joelho, e então deixou-se fazer isso. Já não existe. O retirar o menisco já não existe. Agora há o recortar, portanto, quando os jogadores rompem o menisco, depende do que é que romperam no menisco. Se romperam o menisco todo, têm que reconstruir o menisco. E isto estamos a falar de uma paragem na casa dos 9 meses. Quando é só uma parte, eles conseguem recortar essa parte e aí a recuperação é rápida. Portanto, a minha dúvida é qual é a lesão do Bá. Porque o Bá lesiona-se na reta final da época passada. Não joga, se não estou em erro, as últimas 2 jornadas pelo Famalicão. E sabia-se que ele tinha tido um pequeno toque, mas não se imaginou que fosse menisco. Portanto, entre maio e julho, ele teve a recuperar. Vai ao Estrasburgo. E o Estrasburgo não fica com ele. Das duas, uma. Ou o Estrasburgo está a mentir, ou o empresário do jogador está a mentir. Depois saem duas coisas cá para fora. Exatamente. Uma é que o Estrasburgo não quis por causa das coisas médicas e o agente diz, não. Que eles não aceitaram as condições financeiras que nós tínhamos acordado. Exatamente. Alguém está a mentir ali no meio, obviamente. Eu não quero dizer... É uma masterclass do Barandas, não é? Parece óbvio. Eu não quero... mas é que isto levanta-me mesmo dúvidas. Eu vou dizer porquê. Porque não há nenhum clube no mundo que chame um jogador para fazer exames médicos sem o acordo pelo menos entre o jogador e o clube, claro, entre o acordo entre as 3 partes esteja preparada para... Porque os clubes não querem passar a vergonha do jogador ir lá e não os exames e depois é devolvido. Claro. Portanto, quando o empresário veio dizer que eles quiseram mudar as condições do contrato, podia já haver ali alguma coisa por trás. Não me admirava. Há aqui qualquer coisa. Portanto, há aqui qualquer coisa que aconteceu. Isso parece-me claro. E há 2 caminhos, que é ser uma masterclass do Varandas, e aí estamos todos tranquilos. Ou ser mesmo um problema. Ou ser mesmo um problema. E aí eu já fico um bocadinho... Esperemos bem que não, porque até não porque nós já estamos há 2 anos com... Espero bem que não seja problema de lesão, porque não podemos ter esse... Até porque isso não foi um problema, porque não foi falado pela nossa direção, nunca houve um problema. Nós é que imaginamos coisas... Mas já são 4 semanas. Exato, já são 4 semanas. E esperemos que não aconteça mais nada. Eu quero mesmo ver o que é que vai acontecer. E isto para dizer que eu gosto muito da contratação do Bá, porque eu acho que o Sporting precisa de um central. O Sporting precisa de um Bednarek. O Bá não é o Bednarek, não interpretem mal, mas precisamos de um jogador que controle o jogo aéreo. Dúvida. E o Bá é esse jogador. Portanto... Acho que são bons pontos. E depois também há o último ponto que eu acho que ganhamos ali de reforço foi a nova curva sul. Mas já vamos falar disso. Espera, antes ainda quero falar disto. Tocaste há bocadinho
Esta é a equipa do Rui Borges, e agora a cara da equipa é o Rui Borges. No ano passado, e há 2 anos, ou 1 ano e meio, muitas das coisas que aconteciam, o plantel que o Rui Borges tinha era o plantel herdado do Amorim. Os próprios jogadores, ainda se calhar encantados com o Ruben Amorim, queriam jogar como jogavam com o Amorim, e se calhar o Rui Borges teve que tomar uma postura muito mais maleável quando tenta implementar o seu 4-2-3-1 e os jogadores pedem para ele voltar para o 3-4-3 e o Sporting é campeão assim. Portanto, agora Rui Borges já não tem, entre aspas, essa desculpa. Tem um plantel novo, olhamos para o 11 inicial, mais de 50% é novo. Certo. Tem aí uma coisa muito importante. Porém, Rui Borges não termina a época bem. Certo. E havia dúvidas até com a sua continuidade. Portanto, qual é o teu grau de medo que ao primeiro deslize a coisa possa descambar para o lado do Rui Borges? Acho que acho que isso não é só o meu medo, até o próprio medo da direção. Senão não tinha... Eu acho que a maior prova de que há algum receio que isso possa acontecer foi o facto de as partes terem todas chegado a acordo com os grupos organizados, e é melhor tê-los do nosso lado do que tê-los depois a chatear-nos quando a coisa der para o torto. Acho que isso não é uma teoria, é mesmo algo que é pensar. Mas a questão para mim do Rui Borges, estavas aí a referir, é que de repente nas anteriores equipas eu não sei se a maior figura dentro do balneário era Rui Borges, mas nesta equipa eu tenho a certeza que é. Ou seja, o ascendente maior é Rui Borges. No passado não era. Eu até gostaria, se fosse uma moscazinha pequenina, ter visto o balneário na final da Taça de Portugal, ao intervalo, e até mesmo no final, porque tenho a certeza, entre aspas vou dizer isto, Rui Borges não era o que ia berrar mais alto, nem mesmo ao intervalo, não sei. E portanto, houve aqui um corte radical. Podem ser as razões, uns acham que foi a razão da Taça de Portugal, que não foi, outros seja o que for, mas houve um corte. E neste momento eu disse isso porque Rui Borges é mesmo, agora sim, é mesmo a figura número 1 dentro daquele balneário. Porque saem figuras fortes. Tu tinhas um Yulman, que era uma presença... Tinhas um Pote, tinhas um Trincão. O Inácio é uma presença forte, no sentido que está lá há muitos anos. Mas não me parece ser aquele jogador, sei lá, para levantar uma voz, entre aspas. E aqui não estou a dizer que vai insultar o treinador, nem que o Yulman o fazia. Acho que... Perdem-se aqui alguns, ou um Pote, ou um Trincão, que são jogadores que têm um peso institucional, um peso financeiro, até dos salários. O Trincão era o jogador mais bem pago, não é? Só vai embora porque vai ganhar 5 vezes mais. Era impossível. Qualquer um de nós era capaz de fazer o mesmo. E, portanto, é nesse sentido. Agora, tu há pouco também já disseste uma série de coisas que aconteceu na época passada, quer dizer... Temos que ganhar os jogos que não ganhamos na época passada nos confrontos principais, não podemos perder tantos pontos, a defesa não vai falhar tanto, não vamos estar a ganhar jogos que são dados como tinham que nos dar os 3 pontos e que nos deixamos empatar. É esse o momento, é na primeira fragilidade, como é que vamos estar, como é que vai estar a equipa, como é que vai reagir. Qual é a margem do Rui Borges com os adeptos? Agora, a margem, eu só acho que só seria substituído se fizer alguma coisa parecida com o que fez João Pereira, senão Varandas vai deixá-lo ir até ao final. Mas é evidente que se tiver que partir, vai partir sempre pelo outro treinador, como é sempre natural. A minha dúvida é, eu disse isto no final do ano passado, eu era a favor da continuidade do Rui Borges, sim, mas a partir do momento em que Frederico Varandas tenha dúvidas, devia ter trocar treinador. E porquê? Porque eu não quero passar por fazermos o plantel para Rui Borges e em setembro estamos a buscar o treinador. Pois, eu não quero passar por isto e tenho medo que eu espero que não aconteça, mas vais à reboleira, pá, o jogo não corre bem, empatas 0-0 ou sofres um golo do nada e não consegues e perdes o jogo ou empatas o jogo. O que é que vai acontecer aqui? Os adeptos vão dar tempo. A reboleira eu acho que ainda vamos dar tempo. Agora, se chegares a outubro e não tiveres... Quando começarem os 2-3 jogos da Liga dos Campeões, com os jogos de campeonato e um da taça, se entretanto conseguirem fazer sorteios sem se enganar nos nogueirenses. Enganaram-se? Não. Enganaram-se. Parece que o sorteio ia ser repetido ou qualquer coisa. Acho que um dos nogueirenses não era o nogueirense que devia lá estar. Eu só li essa notícia há um bocado, porque eu pus eu sabia que era o sorteio da primeira e segunda eliminatória. E vi a notícia que saiu o sorteio da primeira eliminatória. Pá, era um texto gigantesco do site da Federação. Peguei naquilo tudo e coloquei num post no X. E de repente achei, falta a segunda eliminatória. Ok, o primeiro foi transmitido. De repente aparece um amigo, André, a dizer,
pá, olha que o sorteio parece que vai ser repetido, enganaram-se nos nogueirenses, e mais, o da segunda eliminatória nem foi transmitido, é tudo muito estranho, então os clubes assim um bocado, portanto, nem sei se entretanto já foi repetido ou não. Eu vi que também houve qualquer coisa com a Liga 3. Portanto, mas quando acontecerem estes jogos todos, já vai dar para... Está aqui confusão com o Nogueirense, vai mesmo haver novo sorteio. Vai? Não, acerto no sorteio. Acerto, pois. Comunicação inicial trocou os clubes da AF Porto e da AF Coimbra. Pronto, havia 2 nogueirenses, o daqui e o de Coimbra. O AD Nogueirense foi confundido com o Nogueirense. Pronto, está espetacular. Pronto, mas nada que nos estejamos habituados. De qualquer forma, eu acho que é nessa altura, com essa carga, e vai depender agora. Eu acho que a margem vai estar ainda mais curta que no ano passado, porque tu perdes... Voltamos à mesma história. Perdes a taça e não é só perder a taça. Perdes a taça e perdes a supertaça, ou pelo menos a disputa da supertaça. E portanto, vamos ter que aguardar e esperar que se dê aqui alguma margem, mas a margem é muito reduzida. Parece mesmo muito. Isso é aquilo que nós não queremos. Pá, fazer época só para contar, treinador de coisas, vais continuar, depois vais trocar. Pá, não queremos ter outra vez essas coisas. Queremos ter os problemas do normal, do dia a dia, do jogo e da recuperação, ou de estar à frente, ou de estar a ir atrás. Agora, se vamos estar aqui a pensar treinadores, pá, não faz sentido. Vamos ver, uma coisa é notória. Há uma clara forma de jogar diferente do Sporting. Salazar vai ser a pedra mais importante, ou seja, o Sporting vai andar muito de comandar a Salazar, que é um jogador que, pelo menos pelos particulares que vimos, o jogo dos Chico Violinos e agora o do Algarve, vai ser um jogador que vai ter liberdade. Nós já vimos o Salazar fazer. O Salazar vai servir muitas vezes para criar o desequilíbrio. Ele vai jogar muitas vezes na direita, vai jogar muitas vezes na esquerda. Para quê? Para poder fazer 3-2 com o Maxi, se for à esquerda, e com o extremo esquerdo, e para fazer com o Fresneda e com o Jenny Katam, se for da direita. Portanto, o Sporting vai viver muito da inspiração de Salazar. E há uma coisa que é importante dizer: o Salazar, no Braga, no ano passado, brilhava nos jogos grandes. O jogo contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, e desaparecia noutros. Brilhava na Liga Europa, e depois por vezes apagava-se no campeonato, e isso não pode ser no Sporting, porque o Sporting todos os jogos são grandes. Tem que se manter. Eu não sei se ias falar há bocado do guarda-redes. Ias. Ok. Porque o guarda-redes da história também foi evoluindo. Parece que de repente nós tínhamos e temos um guarda-redes. Depois houve ali uma altura que não sei como, de onde é que aparece. Vamos perder os dois. Foi o recorde. E depois de repente vinha o do Braga, como é que se chama? O Ornicek. O Ornicek. E eu lembro que fizemos um Spaces no Sporting, eu, o Castro e o Nuno Mourão, já não fazemos um ano e meio, fizemos um, e havia malta a garantir que o Ornicek ia. E eu, peraí, mas nós vamos dar 60 milhões ao Braga esta temporada, parece essa não apanhei, temos capacidade. Mas não, pelos vistos não era, porque foi para o Newcastle, foi pelos tais 30 milhões, mas de repente parece que nós não temos guarda-redes e que é um problema. Eu mantenho a mesma coisa que já disse há 2 ou 3 meses. O Rui Silva não é nenhum dos outros 2 grandes, não é um problema. Agora, se me disserem que vamos buscar amanhã o Diogo Costa e que pagamos a cláusula de rescisão, está tudo certo. Para mim está tudo ótimo. O Record avançou isso, que iam sair os 2. Pois, houve uma altura que era Rui Silva e o Jorginho embora. E o Sporting estava à procura de um guarda-redes para ser o titular indiscutível. E acho que isso nunca foi verdade no Sporting. Eu não tenho informação. Acho duvidoso. Se me disserem Rui Silva, não quero ser injusto com o Rui Silva. O Rui Silva se calhar é o segundo melhor guarda-redes em Portugal. Depois do Diogo Costa. Podemos discutir aqui o Turbino. Agora, o Turbino houve momentos do ano passado também. E este ano, agora no primeiro jogo. Pois, mas o ano passado... sim, está bem neste jogo. No primeiro jogo já a falar e neste jogo, no segundo, quase que oferecia mais um gol. Portanto, se calhar o Rui Silva é o segundo melhor guarda-redes em Portugal. Saiu com a saída do Ornicek. Se sair o Diogo Costa, se calhar passa a ser o melhor guarda-redes em Portugal. Acho que não estou a dizer nenhum descalabro. Portanto, estou descontente com o Sporting ter o Rui Silva? Não. O Rui Silva é o Schmeichel? Não. Mas se me perguntarem, o Rui Silva é melhor que dava mais segurança do que dava ao Ricardo? Muito mais. Dá mais segurança do que 99% dos guarda-redes que o Sporting teve este século. Acho que não é o problema. Acho que não é. Acho que se me disserem assim, gostava de ter um outro guarda-redes que desse mais
que trouxesse mais competitividade além do Virgínia, que não dá tanto ao Rui Silva, é outra coisa. Se já tivéssemos resolvido o lateral, se calhar o extremo ou até o o que tu dizias, se aparecesse um grande negócio e de repente, temos aqui o Rui Silva e temos o Joaquim Meireles, que é um grande guarda-redes, e vai dar ali os dois para lutar e o Virgínia aí sai, aí é outra coisa. Agora, neste momento não me parece que seja a prioridade. Eu fiquei um bocado espantado porque eu nunca, nem estava na minha cabeça falar-se de Rui Silva neste momento. O Record avançou isto há algumas semanas, que iam sair os dois. E o Sport, aliás, o título da coisa era Sporting está no mercado à procura de um guarda-redes, e depois abaixo dizia Rui Silva e João Virgínia é para ser colocado. Não houve nenhum... Nada, e entretanto nem se falou mais nada. Duvido. Olha, portanto, não, só para responder a uma pergunta que nos fizeram no Twitter, acho que a ideia se a revolução deveria ter chegado à baliza, eu diria que não, é o que exatamente disse o Pedro. Se aparecer aí o Maradona das balizas, claro, isso... é o Diogo Costa. Claro, se o Diogo Costa quiser mudar de clube e vir para o Sporting... Se nós quisermos pagar os 80 milhões e ele quiser vir, não me importava, mas não veio, de certeza. E nem sei se ele vai ficar no Porto. Mas... Sim, isso é um problema para eles. Sim, assim, para nós era fixe, era porreiro, se ele quiser. Até vou dizer isto de outra forma. O Sporting tendo o Rui Silva, se eu pagaria 30 milhões pelo Ornicek, não. Se o Sporting não tivesse o Rui Silva, aí pagava 30 milhões para ter o Ornicek. Porque não acho que seja prefiro pegar nos 30 milhões. 30 milhões dá para resolver aqui algumas questões. Dar 15 para um lateral esquerdo e dar 15 ou 20 para um número 8. Claro. Prefiro muito mais. Sem dúvida. Olha... Tu falaste aí, já fizeste menção 2 vezes. Fala-me então, lá, eu sei que tu estiveste nos 5 violinos e que... Não tive nos 5 violinos. Não tive. Não tiveste. Então estavas a falar se percebi mal, estavas a falar do ambiente, do novo ambiente que estava a falar. Estava a falar do novo ambiente, mas não tive falaram disso. Eu achava que tu tinhas estado. Quer dizer, eu tenho os vídeos e as imagens e tenho lá muitos amigos e vi na televisão, não é? Mas não tive, não pude. Então, estamos felizes com o regresso. Isto é uma... Eu lembro-me de... Uma vez fui fazer uma reportagem a Braga e eu não sei se ele era vice-presidente do núcleo? Não era do núcleo. Ele era a pessoa, era o homem do Bruno Carvalho, na altura era Bruno Carvalho presidente. Ele era o homem de Bruno Carvalho para a relação com os adeptos, que era o Mascarenhas. Mascarenhas. Que depois agora até tem. Está na política. Está na política, até com aí uma polémicazinha. Está aí numa polémica até. Ou estava numa polémica engraçada. E eu estava a falar com ele, estava a falar em off e foi na altura que eles conseguiram juntar as claques. E eu estava a falar com ele, estava a dizer, boas cenas, claro, parece que está a funcionar bem. E ele diz, aquilo deu uma trabalheira do caraças, porque foi preciso negociar, e pronto, e eles são exigentes e não sei o quê. Portanto, as claques estavam, e todos nós sabemos do que aconteceu, não precisamos estar aqui a falar de coisas antigas. Com a entrada de Varandas, aquilo é disperso. Sim. E nós sentíamos a necessidade disso e só muitas vezes tu até dizias aqui que só sentias que havia o vulcão de Alvalade nos jogos da Liga dos Campeões e nem eram em todos. E amigos meus que vão aos jogos todos em Alvalade e fora. E sentiam isso e agora parece que realmente... há mudança. Há mudança e outra coisa, acho que até mais a mudança é ótima, mas eu senti da parte do Sporting muitas vezes nós aqui debatemos, será que eles percebem algumas exigências ou necessidades que nós aqui falamos e que os adeptos falam, e eu senti, olha, realmente eles percebem que têm que fazer qualquer coisa para o ambiente de Alvalade. Acho que uma das, já disse há pouco, acho que convém tê-los do nosso lado. Essa, e está tudo certo, faz parte do jogo. Mas eu acho que a direção do Sporting percebeu que, se nós queremos continuar a transformar esta parte corporate e business e corners... Agora ontem pusemos as novas imagens do Lions Corner. E Lions Corner e não sei o quê, nós também temos que, por outro lado, não podemos deixar que isto não pode ser tudo corporate e os adversários venham aqui e se sintam tranquilos. Não, temos que também... Portanto, senti que a direção do Sporting sentiu que, nós temos que fazer aqui qualquer coisa. Está tudo certo, o que tu dizes, concordo perfeitamente. Dizer só uma coisa, eu estou muito por dentro do que foi-se passando por razões que não interessam, não traz aqui, mas estou muito por dentro, conheço muito bem o protocolo inicial. A primeira proposta e o que ficou. Mas isso não é relevante aqui, acho que não é relevante no sentido, acho que só é relevante esclarecer algumas coisas. Eu disse, na primeira vez que vi o protocolo e que percebi que havia uma negociação, eu tenho um texto que está escrito no Twitter, a única coisa que eu disse daquilo é, ainda bem que estão a falar, mas quando duas partes falam, duas partes que o objetivo é o mesmo, é o melhor do Sporting, por formas diferentes de cada um das suas responsabilidades,
tem que isto também ser uma coisa que faça sentido para as duas partes e não pode ser uma a mandar a outra. Esse primeiro objetivo esse primeiro protocolo estava muito responsabilidade. Está, vocês têm que fazer isto, vocês têm isto, tudo para ali. E do outro lado não havia nada. Pronto. E eu disse-o na altura, pelas informações que vou tendo, isto assim não vai funcionar. A coisa foi avançando, e as negociações foram avançando, e o que se percebeu é que chegou-se a um acordo. Um acordo que tem várias coisas, que ainda está algumas nuances. Por exemplo, o problema das sedes continua em tribunal. Não houve com participação das gameboxes de estádio, como se andava a falar. Claro, pois é aquela coisa muito fácil de dizer, lá estão os mamões. Não. Os grupos organizados existem há anos. O meu ponto, e eu muitas vezes ponho-me do lado dos grupos organizados quando acho que tenho que pôr, como posso pôr do lado da direção se tiver que pôr, desde que o objetivo seja defender o Sporting. O meu ponto, para mim, no final disto tudo, é que, à vista do que vimos no primeiro jogo contra o Mónaco, nos 5 violinos, a diferença é abismal e aquele jogo não contava para nada. Foi completamente inacreditável a diferença que se viu do apoio naquele jogo versus, eu até na brincadeira disse, na época passada, houve logo um amigo meu que conheço muito bem, que está sempre nos jogos todos fora em casa, vai ver os jogos todos, não, pelo menos 2 épocas. E não se esqueçam que isto já dura, eu não sei se as pessoas têm noção, isto já dura há quase 7 anos. Sim. Portanto, o apoio, a forma como foi decaindo, degradando-se. Agora, as negociações, eu não faço parte de nenhum grupo organizado. A única coisa que fiz este ano foi, há 3 ou 4 semanas atrás, inscrevi-me como sócio da Associação Portuguesa da Defesa do Adepto, a APDA. Conheço o presidente. Nunca o conheci pessoalmente, conheço por falo muitas vezes, já conheci uma outra pessoa que também lá estava, que acho que é vice-presidente, que são adeptos, irrelevante os clubes que defendem, e é das poucas associações, eu acho, foi o meu único ato, nunca fiz parte de um grupo organizado, porque são pessoas que têm lutado pela defesa do adepto em Portugal, e nisso estamos muito atrás, temos muito que mudar. E portanto, eu acho que, para finalizar, porque acho que não vale a pena entrar aqui em grandes, acho que ficamos a ganhar todos, enquanto instituição, enquanto Sporting. Acho que temos ali um bom apoio. Claro que há ali um problema, o diretivo vai se manter do outro lado, e há uma malta que veio do PIB que foi para a Sul, e isso são questões que eu não entro, porque não estou por dentro, não faço a mínima ideia, e é muito fácil as pessoas dizerem, lá está uns ficaram no Norte e não vieram, não sei, não estou no dia-a-dia, eu não sei, é por causa dos dinheiros, não sei o que é, há de ser por alguma razão, mas eu não estou lá, não posso dizer. O que me interessa é que neste momento há uma boa Sul. Houve um adepto que já está há muitos anos no estrangeiro, que ele perguntava ainda hoje no Twitter, mas Pedro, como é que é a questão dos que estão lá e que tinham lugar? É um facto que devia ter sido acautelado mais cedo. É evidente que chegas aos 5 violinos, a curva estava cheia e de repente, coisa que já não acontecia há uns 7 anos e tem vindo a diminuir, toda aquela gente, a brigada vem lá de cima, a Juveléu aparece em força, mais a malta que veio da Norte e não sei o que mais, de repente ocuparam espaços que as pessoas já não estavam habituadas e que têm lugar para ali, e o Sporting devia ter acautelado, porque são pessoas que de repente estavam habituadas a estar sentadas e levam com a malta das bandeiras que estão ali de pé. Mas lugares anuais? Gamebox, sim, exatamente. E houve ali uma questão, por isso é que eu estava a dizer, não estava lá, mas estava aos relatos da pessoa. Claro que de repente estás sentado no teu lugar, já não estás habituado a levar com tanta gente de pé e bandeiras. De repente, aquele setor passou a estar cheio e vai estar cheio. Eu por acaso achei que isso estava acautelado. Não estava. E acho que há pessoas que agora parece que querem mudar, querem ver como é que vai ser. E agora eu olho assim e digo assim, está tudo certo, para ambas as partes. Uns regressaram, estão a ocupar o espaço que já era deles originalmente. Mas há depois os outros que já estavam ali, que também pagam, e como eu digo sempre, o estádio tem que, como tu disseste ainda há bocado, há os Lion Corners, que, by the way, foram vendidos como produto corporate, que muita gente perguntou, mas como é que esgotou aquilo? Esgotou porque aquilo é um produto corporate, foi anunciado pelas vias tradicionais do corporate, pelos e-mails corporativos, para determinados patrocinadores, para dizer que mais, e olha, há X lugares, e as pessoas compraram e está esgotado, e é assim a venda. É pouco transparente. Não é. A venda corporate acontece assim. Transparente são outras coisas, mas isto é venda. Agora, a mim o que me custa é, e como eu digo sempre, e termino com isto, todos têm direito a estar no estádio. O homem da fata de gravata, o homem de fata de gravata na Sul também, porque também há de fata e gravata no Sul, o que quer ver em pé, como agora vai-se lutar pelo safe standing já na Sul, e aquilo agora é toda uma ZCAP, como tem direito toda central, está sossegadinho, como se estivesse em casa a ouvir ópera, está tudo certo, todos têm direito. Agora,
Tem que só calcular e perceber que o estádio ainda tem um espaço para todos. E o que me parece é que para construir Lion Corners e pôr-se imagens bonitas e não sei o que mais, está tudo certo. Mas, por exemplo, na Sul, as casas de banho continuam a miserar não sei quantos anos. Continuam. Eu vi qualquer coisa alguém dizer que tinham remodelado, não. Exatamente a mesma coisa. E, portanto, eu acho é que eu percebo, ok, fazemos as obras primeiro no sítio onde nos dá mais dinheiro. Está bem. Mas aquela gente também merece, quer dizer, senão de repente parece que estamos aqui numa... Adeptos de primeira e de segunda. Né? Já sabemos que há, pois há, eu sei que há. Isso já leva-nos a outro assunto, não me interessa agora estar aqui a detalhar muito mais. Mas pronto, acho que fico contente pelo regresso e que isso traga um vulcão. Sim, eu por acaso... triste, deixa-me só terminar. É triste que eu, para me lembrar de um grande vulcão, tenho que me lembrar provavelmente das piores temporadas do Sporting, que é 2012, 2013, com o Godinho Lopes, os jogos contra os Cities, contra o Atlético de Bilbao, que aquele estádio quase que levantava o lembro-me, se calhar lembro-me quando o Sporting de Jesus jogava o jogo Barcelona e o Dortmund. A primeira temporada do Jesus é uma grande temporada e o apoio, aliás, deslocação a Braga, última jornada, o Benfica ia ser campeão, ainda estivemos a ganhar, o Benfica não estava a ganhar, estávamos nós à frente do campeonato. Eu não me lembro, aliás, foi das últimas temporadas em que o Braga vendia os lugares todos, que agora só vende os 5%. Eu não me lembro de uma deslocação como aquela à Braga, em termos de. E que nós sabíamos que não íamos ganhar, íamos cair em segundo lugar. Uma coisa inacreditável. Esse ano temos grandes deslocações. E a Champions. E tudo certo. A partir daí foi sempre caindo pelas razões que nos levaram até isto. Portanto, agora fico contente que haja um regresso e bora lá. Eu por acaso, eu estava a acompanhar depois pelo teu Twitter, eu vi o jogo com o Mónaco, sim, mas tinha estado a alimentar a criança, e portanto, aquele processo de arrotar e não sei quem, então maior parte do tempo eu vi o jogo quase sem som, ou a andar de um lado para o outro. Portanto, e eu estava muito curioso para ver se me apercebia do ambiente. Apercebe-se um bocadinho. E depois, como tenho malta que está na bancada, mandou-me os vídeos e eu pedi, olha, mandem-me vídeos e as fotos, e meus amigos estavam lá, mandaram-me em privado e eu vi, ok. Portanto, o grande primeiro teste e esse acho que sim, vai ser com Guimarães. Com o Guimarães. Com o Vitória, sim. Olha que tu queres, aparece já aqui já queres ter. E com razão, comentários negativos. Já quero ter comentários. Não, e com toda a razão, grande vitória. Sim, o Vitória vai ser um bom teste em Alvalade, não é? Aliás, o Sporting pede para jogar primeiro fora, porque estavam a acabar as obras e tal, e até havia dúvidas, chegou-se a equacionar a possibilidade de fazer os 5 milímetros ou não em casa, mas... foi? Sim, mas correu tudo bem. Pronto, tens um sogro no Jamor, está tudo bem. Portanto, acho que aí é uma boa vitória para todos. Olha, outro assunto que marcou os nossos últimos meses foi relatório de contas, Assembleia Geral, para a aprovação de uma série de pequenas coisas. O Sporting fez uma coisa que nós já tínhamos aqui falado e que vem desfazer alguns erros, que foi a recompra daquele espaço, agora está-me a faltar o nome do ginásio. O Homes Place, exatamente. Já tinha feito com o Alvalade. Já tinha feito com o Alvalade, está a recomprar o património que foi dilapidado. Foi dilapidado numa Assembleia Geral que ninguém quis ligar e depois acabou-se por vender aquilo. E estamos a falar de 20 anos atrás. Soares Franco, exatamente. Mas houve também o aumento das cotas. Certo. Houve uma Assembleia Geral agora. A Assembleia Geral, muito simples. Eu fartei-me de falar sobre isso porque e como está na moda falar sobre o Cavalo de Troia, até por causa do filme de grande sucesso que anda aí, o Odisseia, não é? Que também ainda não vi, e ter tempo, quando as salas agora não estiverem tão cheias, para ir ver com calma em versão até IMAX. Mas a verdade é que eu fiz ali um bocadinho de Cavalo de Troia e eu vou-te dizer sério, eu acho que tenho razão. E hoje, a notícia que saiu hoje ainda me deu mais razão, porque o Sporting anunciou há pouco, de tarde, que o mês de julho foi o maior mês de sempre da história dos 120 anos do clube em vendas, em merchandising. Vendemos mais de 4 milhões de euros, que também bate bem com a questão de, pela primeira vez, termos uma loja feita na plataforma do Shopify, o que traz aqui também vantagens do ponto de vista do que é o acesso àquela loja, comparando com o que era no passado. Mas o Sporting apresenta o orçamento de exploração. Portanto, estamos a falar de clube e não de SAD. A SAD vai apresentar o relatório de contas, o anual da época 25-26, se tudo correr bem, entre 2 e 9 de setembro. Exatamente. E como eu disse há pouco, provavelmente vamos atingir o maior volume de negócios de sempre. Sim. Vamos passar aos 300 milhões, que nunca aconteceu. Eu aponto para os 320, vamos ver se até lá não vendemos mais coisas. Isso tem a ver falta com, a ver isso, há ali uma volatilidade, do mas acima dos 300 milhões Diamante. acho que vai acontecer. Mas, entretanto, apresenta, são 4 pontos que vão à Assembleia e que são
e que eu, na minha perspectiva, eu digo sempre o mesmo. De todos que lá estão, não há problema nenhum com o Homes Place, está tudo certo. Mesmo a categoria que foi nova criada, aquela categoria, eu percebo, são categorias muito para o adepto mais comercial, uma coisa para os estrangeiros, para as pessoas que estão lá fora, para terem vantagens comerciais. Para os clubes todos fazem isso, é o famoso membership do Manchester United, que eu posso pagar uma cota e tenho um desconto numa coisa e recebo umas coisinhas todos os meses ou todos os anos e não sei o que mais. O Real Madrid, ainda esta semana me mandaram um amigo a dizer, olha, então mas o Real Madrid... Isto é que é dos sócios? Não, isso é o membership, é uma coisa diferente. Os sócios até têm a questão da família, que é mais difícil ser sócio do Real Madrid, mas depois têm isto, o Platinum, o Gold, e não sei o que mais para ter descontos, e está tudo certo para o gajo que vai visitar o estádio do Real Madrid e um dia vai lá e tem um desconto, está tudo certo. E depois há um ponto só, e eu quero ser o mais breve possível, isto não tem nada a ver com uns artistas que aparecem sempre, são pouquinhos e depois eu disperso sempre, que vêm sempre chatear, que acham que é a minha luta contra o Barandas e porque tu és brunista. Esqueçam isso. Há um orçamento de exploração que está bem feito, na minha ótica. Atenção, o orçamento de exploração traz coisas positivas, aumento das modalidades, dos inscritos nas modalidades do Sporting, o aumento das inscrições, o número de sócios atinge o número de 120 mil, a maior cotização de sempre, e como sabemos a cotização vai toda para as modalidades, tudo certo, mas naquele orçamento de exploração há um itemzinho que é, o Sporting precisa de 800 mil euros para manter as contas verdes, positivas, e esses 800 mil euros têm um pressuposto que é o aumento da cota, e o que eu disse várias vezes, e acho que se mantém, é que, em vez de aumentar os sócios, não é por aumentar €1, não é €1 que é significativo. Eu pago 13, vou pagar 14. Não, mas vamos pagar mais €2 que o segundo que paga mais. São 180 euros ao final do ano. É dinheiro. Pode não ser... Eu pago bem os 180 euros, mas há quem não me possa pagar e se calhar já lhe custa mais um bocadinho. E o que eu disse é que aqueles 800 mil euros podíamos ir buscar por aumento de uma coisa que o Sporting cobra à Sporting SAD, que é o FII da utilização da marca. Depois há aqui questões o clube cada vez deve mais dinheiro à SAD e isso leva-nos a outro problema, mas eu um dia trago cá quando sair o relatório e contas. E depois também falarei nessa altura, para não estar a amassar agora os ouvintes, quando formos falar do relatório e contas anual, depois falo da Sporting Entertainment, que não vamos ter acesso às contas, porque deixa de ser, é só uma SA, não é uma sociedade anónima desportiva cotada, e portanto só vamos ver as contas no consolidado, que normalmente são passados só 2 anos. Mas este caso em concreto, em vez de aumentares os sócios, já aumentaste as camisolas, já aumentaste, os bilhetes estão mais caros, viu-se no torneio de 5 mil os bilhetes de Liga de Campeões. E não estava esgotado. E de repente, mais €1 na categoria A e na categoria B. Depois o Sporting tem a C e a D para questões muito particulares. Tu não podias ir buscar... Podias ter aumentado o FII de utilização a uma SAD que está cada vez com mais dinheiro, que apresenta hoje aquilo que eu acabo, por isso é que eu disse que me dá razão. Quer dizer, 4 milhões de euros e tu não podias aumentar um bocadinho o FII de utilização e ias buscar o dinheiro aí. Era só isso clarificar. Aquilo que o Pedro está a falar é a Sporting SAD, para poder ser Sporting SAD e usar o símbolo, mas pagam um FII, está lá no relatório. Exatamente, pagam uma verba ao clube. Isto é... Está indexada até a vendas. Exatamente. E no melhor ano de sempre. Não podíamos indexar mais um bocadinho e buscar esse dinheiro e poupar os sócios? No fundo, a forma que os clubes, quando se fazem SAD, têm de se proteger e de ir buscar dinheiro é com este FII de utilização da marca Sporting. Porque a marca Sporting é do clube, mas ao mesmo tempo temos a SAD a usar a mesma marca. Portanto, pronto, percebem que há aqui uma forma de o clube ir buscar dinheiro aos investidores. Aquilo que o Pedro está a dizer, e muito bem, que eu na altura quando vi também fui explorar isto, é o dinheiro que o Sporting precisa para se manter líquido no clube. Sim. Poderia ser pago pela SAD, e há várias formas de o fazer, não há apenas esta, mas esta era a mais direta, era a mais qualquer coisa. O Sporting, vamos aqui supor que a Sporting SAD até dizia, olha, a partir de agora, para podermos jogar aqui neste terreno, vamos pagar os 800 mil euros logo, ou seja, percebam a utopia da coisa. Fazem exatamente, depois contabilisticamente fazem a coisa como quiser. Há várias formas. Esta forma era a mais fácil, que é aumentar o valor que a SAD do Sporting paga ao Sporting Clube pela utilização do nome Sporting. E que está lá. E só para dizer uma coisa, ter dinheiro para as modalidades só Sporting Clube é muito difícil. Este último relatório de exploração e o relatório que foi aprovado desta última época que acabou agora,
mostra que nós só conseguimos dinheiro praticamente pela cotização e por Sim, os patrocínios representam tão pouco. Sim. É uma luta inglória. Quando se diz, queres esta modalidade? Ele podia buscar um patrocínio. Podia, mas não é assim fácil. É um trabalho inglório. Nós temos um problema em Portugal, que somos um país muito pequeno e somos um país único e exclusivamente concentrado no futebol. Claro. As modalidades, e eu por acaso sei que eu conheço, e tu também, as pessoas das modalidades. Muito bem. Os clubes têm departamentos de marketing e de tentar captar os patrocínios, e eles estava a falar com uma pessoa desse departamento que não é do Sporting, é de um outro clube, e ele estava a dizer, esquece, nós às vezes quase que temos que implorar às marcas para darem qualquer coisa às modalidades, e a forma que eles têm é no Sporting. É uma marca que quer estar visível no Sporting Futebol e mete qualquer coisa no futsal porque sabe que depois vai-lhes render qualquer coisa no futebol. É mesmo muito difícil e é muito curto. Eu estava a falar com um amigo meu que é de Ferreira do Zézer, e o Ferreira do Zézer é um clube de futsal muito pequeno, mas é um dos maiores exemplos no desporto nacional. E eu estava a dizer, como é que vocês conseguem sobreviver? Porque tem os apoios das câmaras, é verdade. Basta ver o que aconteceu no Algarve, naquela câmara que mudou para o Chega e acabou com o clube de basquetebol. Percebam que mesmo Sporting, Porto e Benfica têm muitas dificuldades em encontrar formas de viabilizar as modalidades com dinheiro externo, que não com o dinheiro das cotas. Completamente. E, portanto, foi o meu único ponto. E depois, como o aumento das cotas estava, entre aspas, como eu disse, encapotado na aprovação do orçamento, tu tinhas que votar, o orçamento estava bem, mas tinhas que votar a favor do orçamento e implicitamente estava logo o aumento das cotas. Pronto, depois há mais coisas que eu acho que não faz sentido. Foi uma decisão de 2.000 sócios, 2048. Continuamos com as Assembleias Gerais a entrar e a sair à vontade, sem haver discussão, ninguém liga àquilo. E dizia um amigo meu, e com razão, e eu disse, pois, mas realmente também este modelo não é fácil. E ele, pois, mas se 70% ou 80% dos sócios, 70 e tal por cento ou 80% dos sócios do Sporting com cotas pagas são de Lisboa e Setúbal, 2040 é muito pouco. Agora, eu também não sei se as pessoas também estão... ninguém, só os maluquinhos é que lêem os relatórios e contas e querem, são muito poucos, não adianta. O que interessa é se a bola entra ou se não entra, e essa é a realidade. Agora, precisamos de perceber que estas decisões têm impacto. Tem impacto como teve há 20 anos, como tu já referiste aqui e trouxeste o ano passado esse episódio, teve impactos que agora esta direção, e bem, como já o disse várias vezes, está a recuperar património que nós dilapidamos no passado porque os sócios o deixaram. E, portanto, e não se esqueçam, os sócios é que ainda mandam no clube. E, portanto, são os sócios que têm a capacidade. E a maior prova, eu já disse isto, gostasse ou não gostasse, eu era contra, na altura. A maior prova foi quando decidiram juntar-se todos e pôr o Bruno Carvalho lá para fora, numa famosa demonstração que se mostrou que os sócios têm esse poder. E quem diz isso diz outras coisas que podiam ter acontecido e que podem acontecer. Da mesma forma que se os sócios um dia não está a correr bem e quiserem pôr o Frederico Varandas, também o conseguem pôr, só para que não se perceba que não tem nada com o Bruno nem com o Varandas, é o que é. Portanto, eu só acho é que a coisa podia ser feita de outra forma. Infelizmente, e disse, mas tu não foste lá. Pois não fui lá, eu não ia de propósito fazer 1.600 km, gastar dinheiro, não tinha a possibilidade, quando já havia já falei mais 500 vezes sobre isso, já os núcleos já podiam ter urnas para votarmos eletronicamente ligadas à central em Lisboa, podíamos ter a transmissão o Solado Norte, e eu ia ter estive lá, núcleos... ainda agora o principal núcleo do Sporting aqui no Norte e no Porto, Solado Norte. Assembleia Geral na semana passada, foi no fim de semana. Tiveram presentes 8 pessoas, dos quais 6 são elementos da direção. Portanto, as pessoas não... É evidente que isso não tem ninguém anda atrás de um clube para ler páginas e páginas de números. Os núcleos deviam ter a possibilidade de transmitir as Assembleias Gerais votar-se ali, como o Benfica faz. E depois ficam chateados quando eu falo. O Benfica nisso dá um bocadinho à frente. Teve outras coisas que as casas do Benfica tinham outro poder, que o Vieira sabia muito bem. Isso eu já não gosto tanto. Havia um mito... Mas mudaram os estatutos. Tu sabes como é que era? Tem uma regra que eu acho que li bem no outro dia. Reprovas 2 vezes os orçamentos do clube, do Benfica, 2 anos seguidos, acho que é assim, e podem ir a novas eleições. Podem não, têm que ir. Tem ali. Eles não seguem isso. Eu sei, é uma coisa que eu até fiquei assim, caramba, mas mudaram, teoricamente as empresas têm essas, claro, têm essas portanto, regras. eu percebo, mas as casas do Benfica, eu espero não estar a dizer mal, mas as casas do Benfica tinham uma cena, o Vieira controlava. Portanto, a casa do Benfica, eu vou dizer os números, não sei se os números batem certo. 50 votos o presidente da casa e depois, o presidente. E era a casa,
com as eleições das pessoas que iam lá votar. E depois ainda havia mais os 50 da casa em si, que era o presidente que votava. Acho que era assim uma coisa, portanto aquilo era um peso fortíssimo. Isso para me escambilhar não havia maior que Luís Filipe Vieira. Portanto, era só apenas isso que eu queria fazer esta nota. E quem quiser vai ao meu X e estão lá uma série de tweets sobre coisas positivas que aconteceram no merchandising, e a minha preocupação foi apenas isso. Claro que aquilo deu um lambório porque eu estava contra o aumento de €1. Não estava contra o aumento de €1 porque já o estou a pagar, porque recebi logo. Aliás, o Sporting nisso é rápido, comunicou logo na segunda-feira o aumento, ou na segunda ou no domingo, o aumento das cotas. No meu caso é débito direto, é a única coisa que eu tenho débito direto nas minhas contas em casa. Eu não tenho nada. Só tenho duas. É isso e é o pagamento da. Por acaso tenho duas, é isso e é a casa, o pagamento do empréstimo também já está a acabar, mas tenho. E foi isso, e agora a comunicação. Somos os campeões das vendas. Eu não queria ser campeão das vendas, que eu gosto, é positivo. Quero ser campeão nacional. Exato. Muito bem, olha, eu queria fazer uma mudança. Eu pedi ali ao nosso Miguel, mas acho que ele ignorou o meu pedido. Isto da figura e da memória dava demasiado ignorar o meu pedido de tirar o verde de croma aqui, é uma vergonha, devia ser azul. Continuas a não poder viver. Como não posso vir com as minhas camisolas espetaculares. A memória e a figura davam muito trabalho. E às vezes tínhamos que andar, e depois não sabíamos. E depois eu tinha que andar. O novo desafio também me deu trabalho, por acaso. E então o que é que eu decidi? O que é que nós decidimos? E eu acho que isto é fixe. Cada um de nós vai fazer o 11 da sua vida no Sport. E vocês dizem, mas o 11 gastam rápido, ao final de 11 episódios já acabou. Depois vamos aos flops da nossa vida. E tanto, cada um de nós vai. Vamos ficar aqui não sei quantas temporadas. Está bem, okay. Cada um de nós vamos, cada episódio uma posição, portanto, dos 11 jogadores de campo, cada um de nós vai escolher o jogador na sua era, portanto não vão já pedir jogadores que vimos jogar, exatamente, que vimos jogar. Aliás, eu já tenho o 11 feito que eu mandei de 5 e apaguei logo. E eu disse logo para tu apagares que eu quero ser surpreendido. Pois, quer ser surpreendido. E eu digo já que esta tarefa é muito mais difícil para mim do que para ti, porque eu vi muitos mais anos. É verdade. Eu para mim vou à equipa do Ruben Amorim e escolho o 11. Estou a brincar. Mas não é quase, mas é engraçado. Tem alguns, claro, mas eu acho que o guarda-redes nós vamos. Vai ser diferente, não? Não, vai ser igual. É igual? Vai ser igual. Já falaste dele? Já. É o mesmo? Por acaso estava na dúvida. Eu achava que sim, mas eu ainda fiquei na dúvida que trouxesse Patrício, por acaso. Não, é o Schmeichel. É o Schmeichel. Portanto, o guarda-redes da nossa vida é o Schmeichel. Eu já acho que já contei esta história aqui. Eu gostava e gosto, agora já não acompanho tanto, como tu. É a mesma razão. O Manchester United, e lembro-me, eu aquela época do treble do Man United, eu acompanhava, eu adorava o Beckham, eu adorava o Giggs, eu adorava a dupla de avançados que eles tinham, o Andy Cole e o Dwight York, adorava aquilo tudo. E o guarda-redes era o Schmeichel. Era incrível. E de repente, e para mim foi do nada, porque eu já não me lembro, eu era miúdo, estamos a falar, isto foi em 99, eu tinha 11 anos, portanto ainda comprar jornal não tinha. Portanto, a vinda do Schmeichel para mim foi do género, um dia disseram, olha, o Schmeichel vem para o Sport, e eu, o Schmeichel do Manchester United, portanto, para mim aquilo foi uma loucura. Ainda por cima depois coincido com o Sporting ser campeão logo no ano, nos 18 anos, e ele volta e meia. Inicia-se dos Açores com o empate. Com o empate, exatamente. Pronto. Eu diria que essa época, 99-2000, foi a primeira época que eu acompanhei mesmo, de ver todos os jogos, ir a Alvalade, foi a primeira vez que eu fui a Alvalade. Portanto, foi o primeiro ano de sportinguismo mesmo que eu acompanhei. E o guarda-redes era o Schmeichel e tem muito a ver com isso. Portanto, para mim é o Schmeichel. Sim, e eu também já falei um bocadinho sobre isso. Eu, como acompanho o Manchester United já há muitos anos e lembro perfeitamente esse ano absolutamente mítico do Manchester United, porque isso é em 99, eu comecei a trabalhar em 99 e em 95, quando entrei na universidade, também tinha um amigo meu que eu já falei disso aqui, em 95 ele também adorava o Manchester United e ele tinha parabólica e punha na Sky Sports, mas não dava imagem, porque não tínhamos o cartão da Sky Sports, nem não tínhamos nada disso, mas a Sky Sports fazia uma coisa que era, ficava um ecrã negro, mas ouvias o som, e portanto nós punhamos às vezes os jogos e ouvíamos o relato, e vivíamos ali como se estivéssemos a ouvir o relato, era muito engraçado. E quando o Schmeichel é anunciado, eu nem queria acreditar, o Schmeichel bem, só da equipa que tinha acabado de conquistar tudo e mais alguma coisa, o famoso treble, treinado por provavelmente um dos melhores treinadores a nível mundial, para chegar para o Sporting. Não sei se sabes disto, mas eu li o livro do Schmeichel. O Schmeichel era o único jogador que recebia primeiro que todos os outros e recebia em dinheiro. Ele conta essa história, era o primeiro a receber. Ele tinha momentos que ele dizia, eu até ficava...
chateado às vezes porque eu recebi e os jogadores ainda não tinham recebido e ele nunca falhava o pagamento do vencimento do Schmeichel. Ele diz que nem estava habituado às coisas como é que eram, os pagamentos, depois era assinado por não sei quem, e os cheques e não sei o que mais. O gajo vinha de uma realidade que aquilo, o dinheiro caía de certinho no Manchester United. Mas para mim tem esse particular, obviamente. Quando tu segues um clube internacional, que é o único que eu sigo assim a sério, depois também eu ali uma altura gostava muito do Milan, do tempo obviamente dos holandeses e do Papin, e esse Milan é uma equipa que eu, e agora vai ser treinado por Ruben Amorim, é curioso, mas de repente chega este Schmeichel que chega aqui a Portugal e vem parar aqui quase como um qual OVNI, qual objeto não identificado, a reclamar com tudo e todos, e portanto é claramente, eu sei que para uma pessoa com a minha idade já, com 50, caminho de 51 anos, claro que poderia ser o Vítor Damas, poderia estar aqui no imaginário. É evidente que o Vítor Damas tem, mas o Vítor Damas lembro-me, mas não é o suficiente para o mesmo. Pronto, isso tem a ver com a forma como cada um vive. Certamente há pessoas com a minha idade que estão a dizer: e o Vítor Damas é que era, e aceito perfeitamente. O Vítor Damas é homenageado na baliza, tem a baliza, já teve homenagens mais nunca serão suficientes claro, para aquilo que foi no nosso clube. Mas o Schmeichel para mim é o guarda-redes esse 11. E depois porque ele tinha essa coisa do berrar com toda a gente e ouvia essa voz, tinha uma coisa que agora é muito normal. Por exemplo, o Diogo Costa tem muito isso, mas era as saídas de bola do Sporting, quando ele mandava a bola com a mão e ia ter ao meio campo. Ia quase ao meio campo. Sim, e a forma... Eu lembro-me que nesse ano no Manchester United, que eles são campeões, mas havia jogos em que ele sofria golos e às vezes era aqueles chapéus que ele odiava. E ele odiava, mas era tão engraçado ver, porque de repente esquecíamos do golo e ficávamos a pensar na forma como ele reclamava com a defesa toda, como se a culpa fosse da defesa, e tu pensavas, se calhar... E ele depois tinha um jeito um bocadinho pouco ortodoxo. Eu lembro de uma defesa que ele faz no jogo do título, acho que é o Feer, que lhe cabeceia e ele defende assim handball. Portanto, o Schmeichel teve 2 anos no Sporting, 99, 2000 e 2001. A seguir foi um desastre. Foi um desastre, sim, cada remate era cada golo, o Mantorras fazia o que queria dele. Foi campeão, o Sporting perde a final da taça desse ano para o Futebol Clube do Porto. Portanto, pelo Sporting ele só conquista um título, mas foi um título muito importante porque acaba com o Jesus. O Jesus? Acaba com o Jesus. 14 clean sheets que tem. Exatamente. Fez 69 jogos no cômputo das 2 temporadas e depois ainda sai e vai para o Aston Villa e depois termina a carreira no Manchester City. E há um vídeo mítico. O filho depois vai ser mais tarde. O filho vai ser guarda-redes. E não sei se tu já viste este vídeo, certamente já viste. O último jogo que ele tem, ou aliás, o primeiro jogo que ele tem pelo City contra o United, e há uma grande rivalidade entre o City e o United, que já existia mesmo antes do City ser este City. Há um vídeo mítico em que o Schmeichel está no túnel e o Gary Neville ignora-o por ele estar... Principalmente, e é muito engraçado ver, porque ele fica assim. Só dizer que o Schmeichel também tinha aquela famosa saída ao estilo de handball. É isso, essa defesa do Fer foi assim. Exatamente, que era muito característica. O guarda-redes de futebol parecia que defendia handball. E portanto... Campeão europeu de seleções. Exatamente. Para a semana vamos falar dos nossos laterais direitos. Eu sei quem é o direito? Sim, queres começar pela direita? Só para saber o que é que eu tenho que preparar. Está bem, é o direito. Eu acho que sei qual é o teu. Eu acho que sei qual é o teu. Bem, vamos embora. Se calhar o direito e o esquerdo. Acho que vinhas o direito e o esquerdo, provavelmente. O esquerdo não sei. O direito acho que sei qual é o teu. Pronto, vamos terminar. Este episódio foi um bocadinho maior. Também já estávamos com uma ausência grande de gravações. Já sabem, a partir de agora vamos gravar sempre, todas as segundas. Ou, pronto, já sabem que se o Sporting jogar à segunda, a gente depois altera isto. Vai só haver aqui um período em que tu vais estar ausente. Ainda bem que não viste bem o 11, porque eu acho que tem 2 laterais esquerdos. Tens 2 laterais esquerdos? Não, peraí. Agora que tu falaste. Não, eu acho que. Depois para a semana. Para a semana vamos ter. A partir de agora sim. Não, agora estava a ver. Não, acho que já sei. Okay. Pois já sei porque é que dizes que é o direito. E eu acho que eu também acho que sabes qual é. Mas pronto, vamos à vida e. Estamos de regresso. Já não me lembro qual era a frase que eu usava. E a do canto. Então já não vai já haver me lembro. canto. Não, vai haver. Como é que era? Esperamos que este canto seja tão mítico como o do Moraes. Até porque temos o canto na imagem, não é? Porque aqui a malta dos adversários vai dizer que é os Açores. Quer dizer que é o canto dos Açores. Diz que aquilo é uma homenagem ao canto dos Açores. Olha o que nos estou a fazer. Sabes que nós começámos o podcast pouco depois
Ou, aliás, não, já tínhamos começado quando houve a situação dos Açores, mas muita gente achava que tínhamos começado por causa do canto dos Açores. Mas pronto, até te digo mais, por mim, que todos os jogos que o Sporting tem este ano tenham pelo menos um canto mal marcado. Exato. Compro isso. Vamos embora. Pedro, até para a semana. Tchau, tchau. Abraço.